No norte da Austrália, existe um tipo de silêncio que não significa ausência de vida. Significa que alguma coisa está observando. Sob a superfície escura de um rio, quase invisível entre a lama e a vegetação, pode estar um crocodilo de água salgada, um dos maiores predadores vivos do planeta. Os machos normalmente chegam a 4 ou 5 metros, e alguns ultrapassam 6. Nesse ambiente, tamanho não é apenas uma característica, é poder. Quando um gigante ocupa determinado trecho do rio, outros crocodilos precisam tomar uma decisão simples: ficar ou desaparecer. Pesquisas e observações indicam que machos dominantes podem manter áreas exclusivas durante todo o ano, expulsando outros machos que tentam ocupar o mesmo espaço. Não existe uma coroa. Não existe um trono. Existe território. Mas existe um detalhe ainda mais assustador. O crocodilo não precisa estar atacando para demonstrar domínio. Muitas vezes, o próprio tamanho já comunica a ameaça. Um animal menor pode simplesmente escolher não se aproximar. E foi assim que a hierarquia começou a tomar forma. Só que, naquele rio, havia algo que nenhum crocodilo podia ignorar: alimento, território e a oportunidade de reproduzir. E quando esses recursos estão concentrados em uma mesma área, a disputa se torna inevitável. Porque o verdadeiro perigo não estava escondido na água. Estava no crocodilo que já havia decidido que aquela água pertencia a ele. O dia começa lentamente no norte da Austrália. A luz atravessa a névoa sobre o rio, revela as margens cobertas de vegetação e transforma a água em uma superfície quase imóvel. Para quem observa de longe, parece um cenário tranquilo. Mas, abaixo daquela superfície, cada metro pode significar alimento, abrigo ou perigo. Para um crocodilo de água salgada, território não é simplesmente um lugar onde viver. É uma fonte de sobrevivência. E, para um macho dominante, perder esse território pode significar entregar aos rivais justamente aquilo que o manteve no topo. Os crocodilos maiores possuem uma vantagem que nenhum animal menor consegue ignorar: força. Um macho adulto pode ocupar grandes áreas e defender recursos contra outros machos. Já os indivíduos menores precisam encontrar espaços onde consigam sobreviver sem provocar diretamente aquele que está acima deles. A hierarquia não precisa ser anunciada. Ela aparece nos afastamentos, nas aproximações interrompidas e nos territórios que permanecem ocupados por um único gigante. Mas existe um problema. Um rio nunca permanece igual. As marés mudam. A temperatura muda. A quantidade de presas muda. E quando o alimento diminui, até mesmo um território aparentemente seguro pode se transformar em uma zona de conflito. Peixes, aves, tartarugas e outros animais fazem parte da rede alimentar que sustenta esses predadores, e o crocodilo também precisa reagir às mudanças do ambiente. Então surge uma pergunta silenciosa: o que acontece quando outro gigante decide entrar? Porque, na natureza, o maior crocodilo pode dominar um território durante anos. Até o dia em que aparece alguém grande o bastante para desafiar sua posição. A aproximação de outro macho não começa com uma mordida. Começa com distância. Um crocodilo surge lentamente na margem, permanece parcialmente submerso e observa. O gigante já conhece aquele território, conhece os pontos rasos, as áreas de descanso e os lugares onde suas presas costumam aparecer. Mas agora existe uma presença diferente na água. E, para os dois animais, aquela presença não pode ser ignorada. Crocodilos de água salgada utilizam sinais corporais, posturas e vocalizações para comunicar agressividade e domínio. Um macho maior pode tentar intimidar um rival antes que a disputa chegue ao contato físico. É uma estratégia importante, porque uma luta entre animais desse tamanho não é uma simples demonstração de força. Uma mordida pode provocar ferimentos graves. Uma lesão pode comprometer a capacidade de caçar. E, na natureza, um predador ferido pode rapidamente deixar de ser dominante. Por isso, existe uma decisão antes do confronto: avançar ou recuar. O menor observa o gigante. O gigante observa o intruso. Durante alguns segundos, nada acontece. E justamente esse silêncio aumenta a tensão.
O rio continua se movendo, as aves continuam sobrevoando as margens, mas os dois predadores permanecem imóveis, como se esperassem que o outro cometesse o primeiro erro. Então o gigante muda de posição. Seu corpo desaparece parcialmente na água. O problema é que, quando um crocodilo desse tamanho deixa de ser facilmente visível, a distância entre ameaça e ataque fica muito menor. E o intruso ainda não sabe se acabou de receber um aviso, ou se acabou de cruzar o limite que não deveria ter cruzado. O intruso não recua. Permanece na água, imóvel, enquanto o gigante observa cada movimento. Durante alguns segundos, nenhum dos dois avança. Mas aquela espera já é parte do confronto. Em crocodilos de água salgada, disputas entre machos podem envolver posturas de ameaça, vocalizações e demonstrações de tamanho antes que qualquer contato físico aconteça. O objetivo é simples: descobrir quem está disposto a ceder primeiro. O gigante se aproxima. A água se movimenta ao redor de seu corpo enquanto ele avança lentamente. O intruso responde, e agora a distância entre os dois desaparece. Não existe espaço para uma decisão impulsiva. Uma luta pode produzir ferimentos capazes de comprometer a caça e a sobrevivência de qualquer um deles. Por isso, cada movimento precisa ser calculado. Mas então o dominante abre a mandíbula. O gesto é curto, mas a mensagem é clara. O intruso permanece. E, por alguns instantes, os dois gigantes parecem medir não apenas a própria força, mas o preço de descobrir qual deles é realmente capaz de vencer. Então acontece o que parecia inevitável. A água explode em movimento, caudas golpeiam a superfície e as mandíbulas se fecham em uma disputa brutal. Não é uma batalha longa. É uma demonstração concentrada de força, onde alguns segundos podem decidir quem permanece e quem desaparece. E então o intruso recua. O gigante permanece. O território continua ocupado pelo mesmo dono. Mas existe algo que nenhum confronto consegue impedir: o tempo. Porque aquele crocodilo venceu a disputa de hoje. Isso não significa que vencerá a próxima. Anos passam sem pedir permissão. O gigante continua ocupando seu território, mas nenhum predador permanece no topo para sempre. Enquanto ele envelhece, outros crocodilos continuam crescendo nas águas do norte australiano. Aqueles que antes precisavam manter distância agora podem se aproximar. E, lentamente, a vantagem que parecia absoluta começa a desaparecer. É assim que a hierarquia muda na natureza. Não existe uma cerimônia, nem um momento oficial em que um novo dominante assume o lugar do antigo. Existe apenas oportunidade. Um território fica vulnerável, um rival se aproxima, e aquilo que pertencia a um animal durante décadas pode passar para outro. Mas os crocodilos enfrentaram uma ameaça muito diferente durante sua história recente: nós. No século XX, a caça reduziu drasticamente populações de crocodilos de água salgada em partes da Austrália. A proteção legal permitiu que a espécie se recuperasse, mas trouxe novamente os grandes predadores para ambientes onde humanos também vivem e circulam. E agora surge um conflito que nenhum crocodilo pode resolver sozinho. Para ele, não existe propriedade privada, área proibida ou placa de aviso. Existe apenas água, alimento, abrigo e território. E talvez seja justamente essa a maior lição daquele rio. O gigante nunca foi realmente seu dono. Ele apenas sobreviveu tempo suficiente para ocupar aquele lugar. Um dia, outro crocodilo ocupará seu espaço. Depois, outro virá. A hierarquia continuará mudando, enquanto o rio permanece. Porque o verdadeiro poder daquele predador nunca esteve apenas no tamanho de suas mandíbulas. Estava na capacidade de sobreviver quando o mundo inteiro continuava mudando ao seu redor. E enquanto aquele rio continuar existindo, a disputa pelo topo também continuará.